quem não me conhece, eu sou a Gisele Stigl, sócia fundadora da Gisele Stigl Sociedade Individual de Advogados, e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo para você que está hoje necessitando de alguma assessoria. Bom, o que eu vou trazer para vocês hoje? Até 50% de desconto no seu ITCMD. Mas como assim? É meio maluco de pensar, né? Que você, contribuinte, vai conseguir 50% de desconto do seu ITCMD. Mas tem sim essa possibilidade, principalmente quando falarmos de imóveis aqui do município de São Paulo. A grande treta, a grande briga tá aqui, município de São Paulo, tá bom? Vou falar um pouquinho mais e eu tenho certeza que você vai entender até o final do vídeo o passo a passo necessário e o porquê nasceu este direito para você, contribuinte, em pleitear este benefício, né, em fazer exigir o que está descrito na legislação aqui de São Paulo. Vamos lá. Em 2000, no ano de 2000, o governo do estado de São Paulo editou a lei que prevê as regras do ITCMD, prevê qual é a base de cálculo, prevê qual que é o fato gerador do imposto, etc e etc. Quais são as regras de isenções, quais são as regras de alíquota e assim sucessivamente. Então, tudo que a gente precisa saber, todas as regras fixas e ITCMD encontra-se nessa legislação do ano de 2000. Nessa legislação, o fato gerador do ITCMD é a causa mortis, tá? A base de cálculo, então, do ITCMD seria o valor do imóvel para fins de IPTU. Não contente muito com essa história ou contente vendo uma possibilidade de aumentar a sua arrecadação, o que a Prefeitura do município de São Paulo fez? Pois bem, através de um decreto, ela alterou esta base de incidência do ITCMD. O que ela fez? Olha, para imóveis aqui de São Paulo que incidirem em ITCMD, não vai ser a base de cálculo para fins de IPTU, mas sim o valor venal de referência. Esse valor venal de referência é o que eles utilizam para calcular o ITBI, que também é um imposto que incide quando você faz a venda de um bem. Porém, a coisa foi rodando, e aí o que aconteceu? Com o advindo desse decreto sobre essa lei estadual, houve um conflito aqui muito grande. A prefeitura, ela não tem competência para legislar, e o pior, ela legislou com a única finalidade em aumentar a arrecadação do imposto através de um decreto. E isso, frente à Constituição Federal, é completamente inconstitucional. Porém, quando um inventário é realizado de forma extrajudicial, os escrivões são obrigados a cumprir o que está estabelecido naquele decreto. Então, se hoje eu, Gisele, vou até um tabelionato de notas e falo: gostaria de fazer um inventário deste imóvel. O que ele vai me pedir para referência de valores, para incidir a alíquota de 4%, é um documento chamado Valor Venal de Referência. Está ilegal? Sim. Está contra a lei? Sim, porém, eles têm outras normas internas que os obrigam a cumprir exatamente isso. Não adianta discutir, não adianta brigar. O que precisa fazer? Buscar outros meios de se reconhecer o seu direito em ter a base de cálculo correta sobre o seu inventário, que é o valor venal para fins de IPTU. E aí, gente, nessa jogada entre valor venal de IPTU e valor venal de referência, é onde que está o grande X da questão. São quase 50% a menos. São praticamente 50% a menos a diferença se eu recolher o ITCMD sobre a base de cálculo do IPTU ou se eu recolher esse ITCMD sobre o valor venal de referência. Quando eu aplico os 4% sobre ambas bases de cálculo, é onde eu vejo o quanto o contribuinte está sendo lesado. Quiçá, em alguns casos, existe até alguma condição de isenção pelo valor do imóvel, e aí, como o cartório me exige que eu aplique o valor venal de referência, eu perco essa isenção ainda do ITCMD. Olha que maluco!
além de perder a isenção do ITCMD, eu ainda sou coibida a pagar 50% a mais do que se ainda assim eu apresentasse o valor venal do IPTU, o valor venal de referência para o IPTU. Diante de toda essa loucura que vem acontecendo, muitos contribuintes vêm buscando o Poder Judiciário para quê? Juiz, por favor, fala aqui para o cartório que essa base de cálculo que ele está me exigindo, que é do valor venal de referência, está errada, porque o decreto que a Prefeitura do município de São Paulo editou em 2002 vai contra a lei do governo do estado de São Paulo, que fala que a base de cálculo ali vai ser o valor venal para fins de IPTU e não o valor venal de referência. Então esse primeiro ponto a gente vai até o judiciário e fala assim, olha, tá errado, precisa arrumar, porque eu não vou pagar um valor a mais. Eu tive um caso no escritório onde eu fiz esses cálculos, né? Eu sempre faço esse levantamento antes de fechar qualquer contrato com o cliente para ver se o direito realmente ali vai ser pertinente a ele ou não, porque em alguns casos entra diretamente na regra de isenção, então você nem precisa discutir lá no Poder Judiciário, né? Se é um cliente que já se enquadra em uma regra de isenção de ITCMD, eu não vou movimentar a máquina judiciária para declarar algo que no final das contas não vai trazer diferença alguma para ele, tá? Mas quando a gente analisa aqui que é um caso expressivo, que é um valor relativamente alto, aí a gente orienta o cliente, fala, olha, você tem a possibilidade de reduzir esse imposto em até 50%. E detalhe, quando eu reduzo o imposto, eu reduzo registro, eu reduzo também a escritura dele no cartório. Então não é só o ITCMD, né? O ITCMD a gente fala que é o mais grosso, porém vem todos esses agregados, né? Que o contribuinte é obrigado a pagar e quiser fazer o seu inventário, seja de extrajudicial, seja judicial. Voltando ao caso que eu comentei com vocês, aqui no escritório eu já tive 2 casos assim, onde nós vimos a necessidade de ingressar com essa demanda. É um mandado de segurança, onde é requerido ao juiz que determine que a base de cálculo pertinente àquele caso é o valor venal para fins de IPTU e não o valor venal de referência, que seria utilizado para fins de ITBI. Ao final, o juiz concede essa liminar, né? Eu até hoje não vi nenhum caso que fosse desfavorável ao contribuinte, ou seja, o movimento está muito pró-contribuinte, está muito favorável para aqueles que buscarem esses direitos, certo? O valor venal de referência era de R$300 mil, ao passo que o valor venal para fins de IPTU era 150. Então aqui, ó, você já tira aqueles 50%. Aplicando-se a alíquota de 4% sobre 150 e 4% sobre 300, expressivo. Eu não lembro exatamente se eram esses os valores. A título de imposto eu lembro. O imposto que incidiria sobre o valor venal de referência ficou em média de 8.300 e alguma coisa. Ao passo que os 4% sobre o valor venal de IPTU, né, para fins de IPTU daquele mesmo imóvel, caiu para 3.000 e pouquinho, 4.000 reais. Então, assim, para elas eram 3 herdeiras, uma meieira, né, a esposa do falecido. Para eles ficou muito interessante. E aí eles buscaram esse direito e hoje nós já estamos finalizando o inventário dela. Hoje esse inventário já está em fins de assinatura de escritura. Então, o que você, contribuinte, pode fazer nesse tipo de situação? Procura um profissional da sua confiança para que ele te assessore, para que ele te mostre. Acima de tudo, peça para ver o que ele está fazendo. Peça para ver esses cálculos, tá? Porque se ele também não tem nada para esconder, ele vai te mostrar de uma forma tranquila, tá? Então, peça para que ele faça o levantamento desse valor venal de referência, peça para que ele faça o levantamento do valor venal para fins de IPTU e ali, ó, ele rascunhe na sua frente qual é a economia real que você vai fazer, tá bom? Diante disso, ele ingressará com uma ação, né, com um mandado de segurança, onde o pedido final é: juiz, por favor, você determina que a minha base de cálculo precisa ser do valor venal de IPTU, o valor venal de referência de IPTU e não o valor venal de referência do imóvel. Pronto, o juiz ao final decreta, né, e determina ao tabelionato de notas que aplique a base de cálculo do IPTU e não do ITBI, certo? Para que você finalize o seu inventário e tenha aí esse resultado financeiro muito próximo. Para quem já fez o inventário, para quem já pagou, é válido também? Posso também ir lá no judiciário e falar assim: olha, eu paguei errado, o que eu faço agora? A resposta é sim.
Se você já pagou o seu ITCMD com base no valor venal de referência, sim, você pode se valer desses mesmos direitos, ir até o Poder Judiciário, ajuizar uma ação e pedir a devolução desses valores que você pagou a mais, tá? Uma coisa que sempre ouvi: o direito não socorre aqueles que dormem. Ele está aí, disponível e acessível. Basta você ir atrás dele. Então, busque um profissional em que você confie, busque um escritório que seja especializado nesse tipo de demanda. Eu tenho certeza que vai dar certo ao final para você, e aí vai até sobrar aquele dinheirinho para fazer alguma viagem, para fazer alguma coisa de diferente aí para você e para sua família, tá bom? Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe, que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É um conteúdo totalmente informativo, onde o objetivo é trazer um direito que te assiste, um direito que te resguarda, e talvez você nem soubesse da existência dele, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.